Bom dia a todos. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e também muito entendimento. Gente, hoje nós temos palestra com Mainha, olha só. Mara Brandão está aqui com a gente. É uma bênção ter ela de novo aqui para falar conosco nessa próxima hora. Então, vamos aproveitar que é muito bom ter ela de volta aqui, com os nossos corações abertos, e principalmente a mente desperta, para que nós possamos absorver o máximo possível. Mas antes disso, eu vou trazer a Cibelinha para fazer a nossa oração inicial. Estou com saudade dela também. Você faz a leitura e a oração, pronto. Vai trabalhar dobro hoje. Beleza, por favor, vem para cá, Sibeli. Depois Mara já vem para fazer o estudo para a gente. Bom dia a todos. Bom dia. Com que felicidade estamos aqui hoje reunidos, né? Então vamos lá, vamos à primeira leitura, né? E depois a prece. Então, do livro Pão Nosso, do nosso querido Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, eu vou abrir aleatoriamente. Caiu na lição 116. Ouçam-nos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Lucas, capítulo 16, versículo 29. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Há precisamente um século, estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados, tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no espiritismo evangélico são simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifica a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está a requisitar-se a verdade para atender a um círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem, quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. E assim, vamos então asserenando os nossos corações e as nossas mentes, e elevando o nosso pensamento a Jesus. Muito obrigada, Senhor, por mais esta manhã que estamos aqui reunidos. Em Teu nome. Obrigada à equipe espiritual do Amor e Luz, que nos acompanha em cada estudo com tanto amor, com tanta paciência. Obrigada também aos nossos anjos guardiões, aos espíritos protetores que aceitaram essa tarefa de nos acompanhar nessa nossa jornada terrestre. Mas hoje sim, os nossos corações estão em festa. Não só por estarmos reunidos com a palavra de Deus e em nome de Jesus, mas também porque estamos aqui com uma irmã muito querida e que estamos com ela hoje para ajudar a refletir no estudo da palavra de Deus. Então, com os nossos corações cheios de alegria e em festa, vamos nesse momento pedir as bênçãos do Senhor
Que Ele abençoe nossas mentes e corações, para que possamos absorver e refletir nos ensinamentos aqui desta manhã, aplicarmos na nossa vida, no nosso dia a dia, e assim contribuirmos para um mundo melhor. Que assim seja, e em nome dessa vibração de harmonia, de amor e de alegria, vamos então envolvendo a nossa irmã, que nos trará o estudo dessa manhã. Que assim seja, obrigada, Senhor. Que assim seja. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito grata a Deus. E eu trouxe uma música para que a gente comece o nosso estudo com essa música, tá bom? Eu vou sentar ali para assistir também. Deixa eu só ver se funciona. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Não dá não, manhã. Tá bom. Se deixasse naquele lugar que estava ali, só a voz dela já estava bom demais. Vai falar do céu. Eu Esse bati não no der. botão errado aí. Segue aí. Ok. Segue aí para nós. Essa música é de uma menininha que tem uma inspiração incrível e ela está falando do céu. Por que é que a gente se atormenta tanto? Por que é que a gente sofre tanto enquanto estamos aqui? É porque a gente não acredita ou a gente não sabe que a gente não está aqui para ficar. A gente está indo para o céu. Então, aqui já é o caminho do céu. E como eu, especificamente hoje, vou falar com vocês do céu, de leis superiores, de outros governos, eu falei, puxa vida, ela já começa falando por mim, né? Falando do céu. Mas tá bom, tá certo. Talvez você nem preocupe, Wilson. Se tiver bom, a gente pode soltar no final, né? Que tá tudo bem. Tá bom. Gente, eu fico estudando na história da humanidade as pessoas que têm essa facilidade de falar. E são muitos. Os oradores de Deus estão povoando a terra, e de diferentes maneiras. Na lição de hoje falou que não tem um modelo, não é? Que não tem um método, que Deus não se expressa de uma verdade só, de um jeito só, de um jeito só. A verdade é sempre a mesma. Então eu fiquei pensando, eu fico estudando e vou perguntando, porque eu pergunto para Jesus desde que eu me entendo por gente. O primeiro estudo que eu fiz, eu tinha em torno de 16 anos, para uma plateia do grupo de casais da Igreja Católica. Se alguém já participou ou já conheceu, eu era menina no grupo de jovem, e eles me pediram para fazer um estudo. Eu lembro, como se fosse hoje, que manhinha fez uma roupinha verde, porque não é que eu gosto de verde, não é que eu já falei com várias pessoas, já perguntei a físicos que vieram para o Amor e Luz e ficaram lá em casa. Quando se fala, eu vou voltar para a história, mas só abrindo esse parênteses. Quando falo de onde a gente vem, para onde a gente vai, geralmente, esses poucos que eu conheci, falam assim, a gente que está na Terra não sabe de onde vem e não sabe de onde vai. E com 3, eu estava falando hoje com meu marido enquanto a gente vinha, eu disse, isso até vai virar tema de palestra, porque eu nunca sei o que eu vou falar, esse é o problema. Né? Estou explicando isso, nunca sei de verdade o que é que vai acontecer. Se eu vou conseguir falar o que eu quero, o que eu não planejei, isso não, é outro detalhe. Então, eles falavam comigo assim, esses poucos que ficaram lá em casa. Ah, Mara, ninguém que está na Terra sabe de onde veio. E eu falei com eles, eu sei de onde eu vim. Eu vim de uma estrela verde, todo mundo já escutou, né? De uma estrela verde. E que eu não tenho dúvida. Ah, mas você está pensando que a gente pode ter esse tipo de conhecimento?
E um dia eu li no livro de Fernão Capelo Gaivota, que aquela gaivota se esforçou tanto para subir, para pular, e um dia ela chegou no planeta verde, com 2 luas. Eu falei, tá vendo que existe? Existem coisas que não se explicam. Então eu fico procurando quem é como eu na história. E olha, não encontrei gente pequena, encontrei toda gente grande. Madre Teresa de Calcutá, para tirar uma foto e fazer um discurso, ela fazia um trato com Deus. Eu falo, mas um vai ser libertado do purgatório, ok? Quer dizer, uma foto e um liberto. São Francisco de Assis não era chegado também em falar. Aí ele sentava, quietinho, o que acontecia? A multidão se aglomerava perto dele. Madre Teresa de Calcutá, ela era tão incrível que ela dizia que se ela morresse um dia, ela seria santa da escuridão. E todo mundo sabe, talvez, a história da Madre Teresa com o seu mundo interior escuro. E eu falo, se um dia eu for santa, eu vou ser a santa muda. Porque, a não ser que ele me dê um grupinho pequeno, né, para eu falar perto deles. Porque botou mais de 4 pessoas e me bota em pé, eu já não sei mais o que vai acontecer. Mas hoje eu queria falar de Deus. E porque Deus é o centro da nossa vida. Nós somos energia de Deus. E qual é a energia de Deus? É o amor. Falar de Deus, eu vou falar da eternidade, de todas as eras, de todos os passados e futuros e presentes. Deus é o centro que dirige todas as galáxias, lá de um lugar que aqui na minha simplicidade eu penso, que quando eu estou deslumbrada olhando para o pôr do sol, eu tento imaginar quem está atrás do pôr do sol. Podem ser os artistas siderais, trocando aquelas tintas, fazendo uma nova tela a cada menos de 5 segundos, talvez, dizem os estudiosos. Quando eu me encanto agora que as folhas estão caindo e eu estou num lugar lindo, eu sou agora moradora de Wilson, a gente está hóspede de Wilson. E quando eu abro aquela janela, tem aquele tanto de folhas caindo e eu falo atrás delas, quem é que está? Está Deus. Está atrás de todos os fenômenos extraordinários. Quando a gente se depara com todas essas galáxias que a gente hoje tem notícia através do telescópio Hubble, dos pequenos e dos grandes satélites, dessas informações da astronomia, da astrologia, eu me deparo. Como pode nós sermos filhos de um pai tão rico e tão grandioso? Então, tem o Criador, que permite às criaturas que somos nós, criarmos o pouco que nós tivermos condições de criar. Não é lindo, gente? A natureza é o maior espetáculo que existe. E eu falo que se eu pudesse escolher algo da natureza para dizer esse é o maior, eu escolheria a neve. Que coisa intrigante é a neve. Tudo é intrigante. O mistério começa no início das épocas, o infinito, e vai terminar no final das eras, que não vai existir. Então, a gente está sempre no mistério de Deus. Então, onde é que forma neve? Porque eu fico olhando e vejo que está chovendo. Em algum lugar está formando uma estrela. Mas que a ciência diz que não tem 2 estrelas iguais. Como é possível? Não tem 2 iguais do mesmo formato. A ciência da Terra diz que nesse outono não vão cair 2 folhas iguais da mesma mãe árvore. Todas elas têm uma dinâmica diferente. Que encanto é esse? É de Deus. Mas como a gente ainda não sabia chegar direto nele, nós que moramos na eternidade do amor dele no planeta chamado Terra, ele convidou uma alma pura, nobre, bela, linda, maravilhosa, que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho primogênito de Deus na Terra. Antes dele, nós não conhecíamos o fenômeno da libertação, ou seja, da ressurreição, né? E a gente ainda sabe da ressurreição que ele próprio registrou. Mas a ressurreição de Jesus é algo tão extraordinária
porque minhas palavras são muito pobres para explicar o que significa esse Senhor. Mas como ele aceita qualquer linguagem para explicar, ele define Deus como o Pai de todos nós. Pai nosso, dele e nosso. Então, nos deu uma segurança de que nós não estamos sozinhos nessa casa, que é a nossa casa. E que nem um pássaro está sozinho debaixo da água. E que nenhum peixe, nenhum pássaro está voando sozinho, desamparado do Pai que nos criou. No livro A Caminho da Luz, nós vamos ler que uma equipe de engenheiros siderais se deslocaram lá das alturas para vir desenhar o que ia ter na Terra. Então, podemos imaginar essa criatividade desses seres siderais que desenharam todas as formas, tudo que aqui está, há um modelo que está em outros lugares. Diz que não tem nada novo na Terra. Tudo saiu da mente de Deus e foi interpretado pelos seus criadores, que somos todos nós. Não é lindo? Vocês já pararam para pensar na excelência do Pai que vocês têm? Já pararam para pensar? É preciso que a gente descubra Ele, porque Deus é tão grande, mas eu fico lendo coisas que eu me encanto. Então, tem um autor que eu amo muito, é um guru da Índia, o nome dele é Yogananda, e eu já li alguns livros dele. Ele era amigo de Jesus. Todo ser nobre que chega na Terra é amigo de Jesus, que é o número 1 de todos aqueles que aqui já chegaram. Então, ele diz que o amor mais amado é o que a gente deve ter por Deus. Mas que na Terra, com os compromissos, as atribulações do dia a dia, a gente levanta ocupado com o horário. Bota o relógio, às vezes, para despertar 10 minutos antes. Aí para ele de novo, para ele. Agora levanta e sai correndo. E aí passa o dia todo correndo. Quando chega de noite, já está cansado. Aí, às vezes, até quer rezar, mas na hora que faz o Pai Nosso, ou na hora que começa uma oração, dorme. Porque a vida material ocupa muito a nossa mente, a nossa vida, os nossos atos. Então, levantamos e dormimos ocupados com o dia material. E de material mesmo, o que é que nós vamos arrematar para nós? Nada. Tudo que é material vai se desmanchar, vai envelhecer, vai quebrar, vai partir, vão roubar, tudo que é material. Porque até a materialidade dos nossos elétrons e prótons e tudo mais que tem na nossa composição física vai se dissolver. Algum dia, mais cedo, bebezinho, jovem ou com mais idade, vai se dissolver. Enquanto o homem material está ligado na materialidade, a vida na Terra é dolorosa. É dolorosa porque a gente vê os entes queridos, nós podemos ver os nossos entes queridos desaparecerem. E quando alguém morre, geralmente é aquela pergunta, mas para onde foi? O que aconteceu? Estava aqui ontem, hoje não está mais? Por que foi? Diante das pandemias, como agora a gente, talvez a nossa geração, está tendo a oportunidade de experienciar a primeira pandemia. Para onde é que foi toda essa gente? Por que tantos se foram e tantos ficaram? Qual foi o acerto e o contrato dessas criaturas com Deus? Porque se não cai uma folha da árvore sem o consentimento dele, significa que ele está de olho em tudo e em todos. Não cai um fio de cabelo, eu tenho tantos, sem que ele saiba. Que mistério, que grandeza é essa, que a gente não consegue perceber na hora que a gente está vivendo o pensamento de que a gente é da Terra. Se a gente subir um pouquinho o conceito de vida, nós vamos começar a entender que a vida na Terra é ilusão. Tudo que a gente pega aqui se dissolve ali. E eu, particularmente, acho isso lindo. Eu era muito menina quando eu queria morrer. Imagina que uma menina quer morrer com 15 anos, é maluca. E eu nunca vi ninguém que se preocupa com as leis do céu ser normal.
E nem com quem não se preocupa também. Vocês conhecem alguém para chamar de normal? Não tem, porque o normal de um não é o normal do outro. Não é não, Julinha? Chamar de normal. Então, eu achava que a coisa mais linda que podia existir era morrer com 15 anos, porque nesse dia, supostamente, tem alguma comemoração. Iam comemorar o meu enterro. Eu achava lindo demais. Esperei os 15 anos, não veio. Não deu certo. Não fui. Esperei 18. Eu falei, com 18 vai ser melhor ainda, né? Vai ser muito lindo. Mas por que que eu queria tanto morrer? Até os 18. Depois eu casei, me apaixonei, estou apaixonada até hoje pelo meu marido. Já tenho 42 anos de casado e amo ele mais do que no início. Agora fico até com peninha de deixar ele para trás, sabe? Agora já estou até querendo ficar mais velhinha para acompanhar, porque parece que ele vai viver muito tempo ainda. Ai, meu Deus. Ele tem planos de ficar até na terra para sempre, se der certo, se Jesus abrir uma concessão. Quem quer ficar para sempre na terra, ele vai levantar a mão. Ai, eu gosto tanto daqui. E quer ficar, porque acha mais fácil ficar aqui, porque já conhece as leis, já sabe driblar os perigos, para não cair na lei da terra, que é perigosa, que é severa. E também tem medo da lei divina. Então, ele acha que ele está cômodo, mas não tem quem conheça a sublimidade da lei do céu, que fique resignado a morar aqui muito tempo, a não ser que a gente tenha um ideal superior. Um ideal superior, de fazer alguma coisa por alguém. Porque eu volto que a consciência da morte é quando nós estamos muito apegados ao nosso ego, à nossa vida biológica, à nossa vida imediata, a essa horizontalidade da vida material. Esse planeta lindo Esse planeta foi criado pela mente mais formosa e encantadora que já se teve notícia. Jesus de Nazaré é um espírito tão lindo que a gente tem até medo, às vezes, de comentar que pode percebê-lo. E eu cresci com ele, como talvez todos vocês. Só que eu nunca tive receio de dizer que ele fala comigo. Dentro da minha cabeça eu escuto a voz de Jesus. E quando eu falei isso com alguns palestrantes espíritas, eles me disseram, teve um, eu ainda era bem jovem, passei 2 anos em Governador Valadares, e na primeira reunião de estudo, quando eu comentei que eu sentia Jesus tão perto de mim e da minha outra casa, o diretor da casa sentado junto comigo, ele falou assim, quem você pensa que você é? De cheio, eu falei, e quem o senhor pensa que o senhor é? Por um motivo só. A gente vai ouvindo que se a gente conecta com Jesus, ou tem a coragem, ou a alegria, ou a felicidade, ou a criancice de dizer que escuta a voz dele dentro da cabeça, pensam que nós somos loucos ou obsediadas se formos espíritas, né? Isso é um processo de obsessão. Mas a gente vai crescendo, e hoje, aos 63 anos, eu continuo ouvindo a mesma voz que um dia eu ouvi, e louca, completamente desorientada, cega, surda, muda, paralítica, louca, com 3 crises de EQM, a maior de todas por 4 dias, e eu falava, não me enterrem viva, porque eu não morri quando eu estou morta. Quando eu voltava das crises de quase morte, eu contava quem estava na praça, quem chorou, quem não chorou, quem levou isso, quem fez aquilo. Era uma vida extrafísica que ninguém podia tirar de mim. A história que eu contava. Então, me perdi, não é nada demais, mas eu estava falando que falar isso não é loucura, porque todo mundo tem um tipo de loucura. Tem gente que tem uma loucura que é premonição. Eu sonhei, eu vi que isso ia acontecer no dia seguinte, acontece. Ou então tem uma espécie de uma comunicação espiritual que você pensa numa irmã, numa pessoa querida, e daí a pouco o telefone toca.
Se você não ligar, o telefone vai tocar? É ou não é? Doutrina espírita. Se eu puder ter a única responsabilidade na Terra, a única que eu queria ter era falar com os médiuns. Eu sempre falei, eu sei quase nada. As minhas habilidades são muito simples, mas eu não sei como Jesus pôde confiar em mim tanta responsabilidade. Eu não sei até hoje, mas ele deve saber. Porque se o motivo que moveu os santos na direção das pessoas que estão na terra for amor a Deus, eles vão vir em nosso encalço. Porque pode ser a luz de um pirilampo, ela já é luz. Vós sois luzes, falou Jesus. Vós sois a luz do mundo. E ninguém vai conhecer a treva se a luz estiver em cima da mesa. Não é verdade? É a luz de um pirilampo, mas já é luz. Então Jesus se mostra. Quase todos os santos viram o céu e o inferno também, mas do inferno eu não falo, por opinião própria. Eu só gosto de falar do céu, porque do inferno, quando qualquer pessoa ligar a televisão, vai ouvir, vai ver as cenas, vai conversar com o vizinho, que está vivendo um momento infernal na vida. Desses estados de consciência, o mundo fala. Então, eu prefiro falar com as leis e com a consciência do céu, com todo respeito, respeito absoluto, por quem tem a qualificação de falar desses dois mundos com seriedade, com tranquilidade, com calma, explicando eles. Mas como eu não quero, eu prefiro falar dos santos, falar dos mistérios e falar do resultado de quem encontra o amor bem amado, o amor mais perfeito dentro de si mesmos. E desafio qualquer situação na vida em que você desliga a sua conexão com a Terra. Não por muito tempo, 5, 10 minutos no início. Depois que essa história de amor vai crescendo, você quer ficar um pouquinho mais. Aí você começa a meditar, você começa a olhar o céu, você começa a ver as estrelas, perceber quem está atrás e você vai fazendo um canto de amor com as estrelas, com a lua. E você vai começando a ter uma paz interior. Isso vai aumentando quando você pega o evangelho, abre uma página, desliga tudo. Olha, desligar o celular, ou tentação, Mara está falando isso todo. Desliga o celular, bota longe de você, 5 minutos, 10 minutos, e ama o amor bem amado. O amor que eu falo com Jesus, na minha intimidade com ele, Senhor, o Senhor é muito carente, porque o Senhor aceita todo mundo para trabalhar para o Senhor. É carente que aceita qualquer um, não é? Porque quem tem algumas qualificações, olha, para arranjar um emprego na terra tem que ter tanta qualificação. Os filhos de Deus, não. Do jeito que a gente é, Ele quer. E olha que coisa mais incrível. Os santos e esses seres superiores, eles deixam uma estrada para a gente seguir. Então, você está paradinho lá no seu momento com seu amor amado. E você descobre um livro. Santa Teresa d'Ávila, São João de Loyola e qualquer outro. Aí você começa a ler e você vai vendo que em cada situação está a presença do Pai. Está a presença do Pai. E você vai se encantando com isso. E esse Pai que está escondido através das nuvens, do sol, através da margarida, daquela flor pequenininha, ele está escondido ali atrás. Através do peixinho menor que tem no lago, ele está escondido ali atrás. Você vai tendo um encanto que não tem nada. E vocês podem dizer, a Mara tem uma vida muito boa. O que é que ela está falando, né? Porque ter vida boa não significa não ter problemas, gente.
Ter vida boa é um estado interior. Não é não ter problema. Não é não ter filho doente. Não é não ter perda de emprego. Não é a casa pegar fogo. Não é perder tudo. Não é ser traído. Traído. Eu não estou falando disso. Isso são as experiências materiais. Para você chegar no pai que está te gritando. De repente, a gente sofre um tropeço grande na vida. Puxa, mas meu Deus, o Senhor podia me ajudar. Senhor, aquela prece é ouvida lá no universo secular. E você recebe uma recompensa. Chega um amigo, chega um desconhecido, chega alguém que vem através de Deus. Então, a conexão entre Criador e criatura se faz através da fraternidade, da solidariedade, se faz através da compaixão, gratidão. Palavras de um dicionário de alto nível. E Jesus já falava desse dicionário. Jesus falou desse dicionário todo o tempo que ele passou aqui. Então, vida boa é você olhar para os problemas como parte da sua vida, mas que eles não precisam ficar ali. Você não precisa sofrer. A dor é uma coisa, o sofrimento é outra, é o lamento, é o desgosto, é a falta de alegria, é o mau humor, é a agressividade e é a tristeza, né? Isso não é vida boa, porque isso está ligado com a conexão da Terra. Agora, conecta com a conexão do céu, com todos esses problemas à volta, e eu quero ver quem resiste a esse amor do nosso Pai. Não dá para resistir, porque ele se esconde, você grita, ele aparece através de outra pessoa. E tem uma história que eu não trouxe detalhes, porque eu não vou entrar com um assunto que não é que não é o motivo da palestra. Mas nesse livro, A Biografia de um Yogi, tem a história de uma menina chamada Jiribala. Se vocês forem no Google, vocês vão ouvir essa história que eu vou contar, só um parágrafo, assim dizendo. Então, era uma menina muito comelona. Ela comia demais. E na Índia, a menina com 11, 12 anos já tem um marido, já casa, já vai morar com a sogra. E na casa da sogra, quem manda é a sogra. Então, ela foi crescendo com muita fome, comia e comia. Era um apetite insaciável. E a mãe dizia a ela, menina, você come menos, porque quando você chegar na casa de sua sogra, ela não vai deixar você comer desse jeito. Mas ela comia, comia. E aos 12 anos, ela foi morar na casa da sogra, porque lá se casa muito jovem. Então, com pouco tempo que ela estava lá, a sogra já percebeu que a menina tinha um apetite devorador. E um dia a sogra disse a ela, começou a dizer muitas coisas a ela, e um dia a sogra foi muito cruel. Falou com ela que ela não tinha nada que saciasse ela. Como é que podia manter uma menina com aquela fome? E ela falou assim, lá na sua inocência, disse, um dia eu não vou precisar mais de comida. Aí ela disse, tomara que um dia você precise de menos comida. E aí ela tomou aquela dor, assim, saiu, e se dirigiu na direção do Ganges, que é o rio sagrado da Índia. No caminho, ela começou a pedir, Deus, me mande um recurso para não comer mais. Eu não quero mais comer nada. E aí encontrou com o sacerdote da cidadezinha, lá da comunidade deles. E falou, o senhor tem um remédio? Para me dar para eu não comer mais nada. Ele disse, olha, amanhã você vai lá na igreja, que eu vou te atender no confessionário. Lá no lugar sagrado, lá eu vou te ouvir. Eu precisava de uma resposta hoje, o senhor não pode me dar? Não, eu não posso lhe dar, menina. Ela continuou seu caminho, mergulhou nas águas do Ganges e voltou, orando, Senhor, como é que faz para tirar a fome? Eu não quero comer mais nada. De repente aparece um senhor, vestido de branco. E aí diz a ele, eu vim atender o seu pedido. O Deus a quem você chamou, mandou eu vir lhe atender.
E ela diz que em torno deles formou como que uma parede de vibração, como se fosse um vidro, que ali dentro eles dois não seriam vistos por ninguém. E aí ele disse para ela, Deus mandou eu lhe ensinar uma técnica yogi, que você nunca mais vai ter fome de comida e nem sede de água e de nada. E ensinou a ela uma técnica em que ela faz um tipo de um mantra, de uma meditação, e ela não teria fome. Essa menina, até onde eu li, ela passou de 60 anos na Terra. A diversão dela, cozinhar para a família, sem beber e sem comer nada. Não tinha necessidades fisiológicas, se tornou uma yogi respeitada, e não é só de Jiribala que a história tem narrativas. Tem muitos outros, Teresa Nilma, e tantos outros santos que eu fui pesquisar, que aquilo me intrigou de tal maneira que eu fiquei pensando, se eu pudesse também, Deus, você não podia me ensinar a viver sem comer, mas o apelo não foi bem feito, que eu continuo comendo menos, mas ainda comendo. Mas então, que Deus é esse? Como falou na leitura inicial, que eu amei. Ele não desconhece nenhuma pessoa, nenhum culto religioso, nenhum tipo de vida. Ele reconhece um apelo somente, que nós fazemos através da oração. Orar é se manter em conexão com Deus. Você pode contar para Ele tudo o que você quiser. Eu costumo rezar para Jesus toda hora. De vez em quando eu digo, eu tenho que dar um descanso para o Senhor, porque hoje eu sei que eu já conversei demais. Se eu estou dirigindo, eu peço para ele sentar ali em cima. A gente pode brincar com Jesus demais, porque é um amor que não se importa com nada. Eu falo para ele sentar ali na frente do carro, ali no painel, porque assim eu posso ficar dirigindo e conversando e olhando para ele. Conexão que eu não tenho dúvida. Quando eu estou triste, eu peço. E quando eu estou alegre, eu agradeço. E quando toda hora eu posso, eu dou uma palavrinha com ele, oi. Se eu olhar para o céu, eu dou um tchauzinho para ele. Oi, Senhor. Quando eu estou olhando, aí, oi, Senhor. Porque tudo é Deus. E a representação primeira é Ele. Não é verdade? Eu não sei se vocês estão me achando assim meio doidinha. Não? Jura? Promete? Não? Tá? Então também. Aí aquela. Eu sei, aquela ligação. Que bem? Gente, tem um livro na Bíblia que chama Cântico dos Cânticos. Todo mundo talvez já ouviu falar ou conhece. É um livro pequeno de 8 capítulos somente. Observando esse livro da Bíblia, eu encontrei 26 vezes, um livro pequenininho, os seus escritores chamam Deus de o bem-amado, meu bom amado, meu amado. E esse livro, eu pensei, dentro do amor humano, está a eternidade do amor de Deus. Isso é lindo, né? Dentro do nosso amor humano, ainda cheio de ciúme, de intriga, disso, daquilo, que não é que a gente não ama, não. A gente não sabe amar ainda sem querer o outro para nós, né? Amar e amar. Porque amar é bom, porque ser bom é bom, porque fazer o bem é bom. Esse tipo de amor é bom. Mas esse amor aqui, então, um amor do Criador conecta a criatura para viver os amores da Terra, os amores de ideal que aparecem. Então, nesse ponto aqui... e tem aqui outra coisa de São Francisco. Na obra de São Francisco, nos livros que falam sobre ele, contam que Frei Leão, que era aquele que era o mais próximo chegado dele, todo mundo tem um mais chegado, né? E era Frei Leão com São Francisco. Ele procurava São Francisco, onde é que ele está, onde ele costumava se esconder, para ficar sozinho com o pai dele. Frei Leão narra, nesse livro biográfico que eu li, que ele chegava, São Francisco estava em prantos, as lágrimas caindo, o sol luçando. Mas o que é que aconteceu, Pai Francisco? O povo
não ama o amor mais amado. O amor não é amado. E ele chorava por nós, que ainda não entendemos a grandeza desse amor. Ele chorava por nós. E aí eu vou falar com vocês um assunto que muito me encanta e que tem muito tempo, talvez, que vocês não ouviram, eu não sei, a casa fechada, não podia estar comentando, das grandezas, da beleza, do amor de Deus através de seus mentores espirituais para cada um de nós aqui, trabalhadores do amor e luz. Especificamente, sem falar dos tratamentos, dos passes e de toda a assistência que essa casa serve, presta em nome de Jesus, à sua coletividade. Tem aquele trabalho lindo lá da comunidade Nova Esperança. Quem lembra? O antigo lixão, que carinhosamente uma membro da equipe que faz parte chamou de comunidade Nova Esperança. Porque desde o dia que o Amor e Luz lá chegou, trouxe uma realidade nova para aquela gente que no Brasil, que no mundo, faz uma faixa de miséria. Essa comunidade aqui está abaixo da linha de miséria, ou da linha de pobreza, como nós queiramos chamar, palavras sinônimas para descrever a ausência do poder público, a ausência da comunidade que ama, que quer dividir o pão, que quer dividir a água quente, que quer dividir o lar. Essa faixa de pobreza significa a faixa que recebe o egoísmo daqueles que têm milhões, mas que ainda não sabem como fazer esse movimento, porque a Terra é um planeta de contradições, um planeta de passagem. Nós estamos passando aqui verão, inverno, outono e primavera, das nossas almas, das nossas consciências. Então, nós trocamos o nome de Comunidade do Lixão para a Comunidade Nova Esperança. Porque nós não podemos fazer muito. Nós fazemos o pouco que Deus nos permite. Distribuímos uma cesta básica para 22 famílias e damos assistência com remédio para dor de dente, um tratamento de dente, uma reforma de uma casa, um dinheirinho extra para alguma necessidade básica. Nós não cuidamos de nada que não seja básico com eles. E esse básico, no mundo de Deus, no mundo da prosperidade, já é muito. Então, a minha gratidão é eterna, em nome dos mentores da nossa casa, em nome de irmã Helena, que é, assim, a mentora do trabalho social do Amor e Luz. É ela que nos mandava ir, que nos mandava vir, que mandava parar, que mandava fazer, em nome dela, e em nome de Jesus e de Deus, o nosso Pai. A comunidade Nova Esperança tem sofrido muito com o descaso cada vez maior do poder público da cidade onde ele funciona. E vocês sabem que cada vez eu me atenho mais a um pensamento que vem na minha cabeça, mas que não é meu, porque não tem pensamento novo. Nós não somos originais com nada. Nós sempre escutamos o pensamento maior que demanda de Deus, vem por Jesus e se espraia na terra para quem puder ouvir. Aquele que tiver ouvido de ouvir, que ouça. Que tiver olho de ver, que veja e se movimente. Esse é o pensamento do Senhor. Então, eles estão sofrendo muito e contam com a nossa solidariedade. Que a solidariedade, quando duas pessoas se amam, elas ficam dos corpos em uma alma, não é? Porque ninguém quer separar minuto nenhum, quer ver toda hora, quer ligar, quer saber onde é que tem. Aquele movimento todo da paixão, do amor, do cuidado. Cá comigo eu penso que a solidariedade humana une num laço todas as almas. Todas as almas são ligadas com esse laço de solidariedade, que é esse acolhimento. Então, a gratidão maior ainda é porque, mesmo que nós estejamos aqui do outro lado do mundo, mandando essa cesta básica, aquelas lembrancinhas de Natal, lembrancinha do Dia das Crianças, eles recebem lá, mas Deus, que está mais em cima, ele viu que nós tínhamos outras necessidades, que não só essa que a gente podia dar.
E aí Deus, no seu mistério maravilhoso, enviou um pastor e a sua esposa, pastor Anderson, com a sua esposa e o seu filhinho, que hoje o filhinho dele deve ter 12, 13 anos. E ele saiu de Salvador para Valença, tristemente. Eu conversei com eles uma vez que eu fui ao Brasil. Minha irmã fez um almoço para que eu conhecesse ele, o pastor e o filho. Nessa época o menino era menor. E aí eles falaram comigo que saíram de Salvador. Ela fez especialização em pedagogia, porque ela queria lidar com problemas de pessoas que são esquecidas. Eles são da Assembleia de Deus. E trabalhavam na comunidade com aquelas pessoas lá dos alagados de Salvador. E aí tiram ele e mandam para uma outra cidade que teve um problema, tinha poucos fiéis na igreja, e eles procurando cadê os pobres de Deus? Onde é que nós vamos trabalhar? Perguntava um, não tinha uma resposta, perguntava outro, não tinha uma resposta. Até que alguém falou com eles, da comunidade Nova Esperança. E eles se encantaram. Olha que a pergunta chegou lá em cima e a resposta está chegando. Eles foram visitar minha irmã, foram visitar a comunidade e simplesmente eles abraçaram aquelas crianças como filhos. Então, o filho de 13 anos disse que ele não tinha irmão. Quando chegou em Valência, ele ficou sem irmão, porque deixou de alagados. E agora ganharam todos aqueles meninos e meninas novos. Eles abraçaram e chamam de filhos. E aí, gente, se estava bonito o trabalho, agora está lindo. Porque chegou reforço novo, né? E agora tem uma agenda de eventos. Tem uma agenda de 2 vezes por semana. Ele, com os recursos poucos que ele tem, o pastor é um pastor que ainda não ganhou dinheiro, gente. É simples. E eu acho que esse não vai ganhar, porque o que ganha, doa. Então, é um ser espiritualizado que faz parte desse laço chamado solidariedade, fraternidade. Ele pega as crianças agora, pediu autorização ao Comitê Superior da Igreja, e eles deixaram que os meninos vão lá para a área de lazer, usem a cantina da igreja. Muito bem. As crianças agora vão para lá. Começou a ir um dia por semana na pandemia. O projeto surgiu e a pandemia surgiu junto. Pronto, parou o projeto. Falei com meus colegas aqui. Não tem resposta agora. Parou o projeto. No meio da pandemia, ele falou, Deus, mas há quanto tempo que eu estou esperando? Eu não posso mais ficar sem trabalhar. Deus, eu vou encarar a pandemia. Falou com o comitê de novo, autorizaram o local da igreja e o pastor passou do meio do ano passado para cá, pegando as crianças uma vez, fazendo todas as atividades dentro daquele local, dando o lanchinho. A pandemia melhorou, o Amor e Luz. Conseguimos uma parceria de luz, porque nós temos os padrinhos. Muitos com a pandemia tiveram dificuldade, com todo respeito, Deus há de abençoar todo mundo, né? Aqueles que continuaram podendo, aqueles que não puderam mais. Mas tem alguns que Deus escolheu e botou no meu caminho. E qualquer telefonema que eu dou, o dinheiro cai na conta. É ou não é a presença de Deus na vida de alguém? É, claro que é. Eu tenho meus contatos superiores na hora do aperto financeiro. É uma ligação, o dinheiro cai na conta. E isso não é nada de muito diferente, não. Um dia, irmã Dulce, quem sabe a história da Santa Dulce dos pobres da Bahia, quem foi em Salvador e quiser dar um passeio para conhecer o céu, vai lá na comunidade da Santa dos Pobres. Ela estava sem dinheiro para pagar o 10º... Estou em cima da hora, né? Não, tá não. Deixa eu terminar aqui para não perder o pensamento. A Santa estava lá no maior aperto, porque não tinha dinheiro para dar o 13º da sua comunidade, lá dos seus funcionários. E Jesus estava muito ocupado, segundo ela, porque ela estava falando com ele e o dinheiro não entrava. Ela foi apelar para quem? Para a mamãe dele. A mamãe dele é tão extraordinária que eu guardei uma história dela para o final, mas vamos ver. Então, no outro dia de manhã,
mamãe dela respondeu para ela que o filho dela estava muito ocupado, mas que ela ia providenciar. Providenciou. No outro dia de manhã, ela recebe uma ligação de Roberto Carlos. Eu não consegui esse número ainda, gente. Que pena. Ah, se eu consigo o número de Roberto Carlos. O telefone toca. Era Roberto, para dizer a ela, o dinheiro está na conta. Meu filho, eu mandei um troquinho. A senhora paga as contas e fica um troquinho. Até arrepio. Tem gente que não acredita que você conversar com a mãe, com o filho ou com o próprio dono do dinheiro não vale a pena. Talvez quem duvida nunca teve um momento assim de ligar e o dinheiro cair. Então eu liguei simplesmente e falei: o nosso projeto agora já fechou o ano de 2020. Estamos em 2021. Já fechou o projeto com toda a grandeza que eu posso dizer. Nós fechamos o ano de 2021 no meio do ano, né, Célia? Julho, agosto. Nós pagamos todas as contas. E ainda temos dinheiro para o ano que vem. Aí eu disse, mas se a gente pode ter um dinheiro extra, por que vai tirar do dinheiro da Caixa, né? Que já fica para 2022. Fiz uma ligação, o dinheiro estava lá. O pastor está levando 2 vezes por semana. Mara, Oi. às vezes o dinheiro aparece na rua. Assim. Aparece. É preciso acreditar. Né? Porque senão vai achar, vai dizer, não, isso não é de verdade, não é dinheiro falso. Não deve estar aqui para eu pegar. É. Então, agora, talvez vocês não façam ideia do que eu estou dizendo. Faz porque você foi e viu, não é? Quando eu cheguei naquele lugar, o mau cheiro era tão absurdo. Era tão absurdo. E eu olhava para eles e abraçava e pensava, mas como pode? Como pode uma comunidade viver num lugar desse? Tantos homens, mulheres, crianças, bebezinhos. E aí, eles ficaram um pouco assustados, porque eu pedi que não avisasse. Eu fui no dia de trabalho, eles saíram do meio do lixo para falar comigo, limpando as mãozinhas de tudo. E aí, uma delas, a Maria, né, que é a deputada do time, ela falou assim, eu vou dar um abraço nessa mulher. Já contei isso para vocês. Aí alguém falou assim, como que você vai dar um abraço para essa mulher? Uma mulher limpa, que está aqui com a gente agora. Ela disse que me importa. Se Deus mandou ela aqui, ele me disse que eu posso dar um abraço nela. Aí eu tinha ouvido. Aí eu fui e disse, me dá esse abraço. Porque não é em meu nome. É em nome de Deus que você vai me dar. Dá aqui esse abraço, mulher. E abracei todos eles, por 2 vezes que eu fui lá. Mas saio de lá com mais fé do que a hora que eu cheguei. Porque agora na minha cabeça está uma coisa que não consigo tirar. Tem pessoas que se elegem para vir para esse planeta que sabe que é de passagem, para fazer coisas que ninguém quer fazer. Madre Teresa foi uma dessas, São Francisco foi um desses e tantos outros. Quando eu vejo aquela comunidade tão pobre, que vive no sujo, as casas têm mau cheiro, não tem nem parede. Nós ganhamos 2 casas para eles, reconstrução, de uma pessoa que viu a foto e disse, não é possível, não tem porta? Não tem porta. E ela fez a construção de 2 casas. Mas eu tenho uma certeza dentro de mim, de que essas pessoas levantam a mão e dizem, eu vou, meu senhor. Eu vou viver naquele lugar para que o coração de outras pessoas sejam tocados pela compaixão. É por isso que os pobres existem na miséria. É por isso que eles renascem na África, com a mão grossa, com os pés grossos, para enfrentar a dinâmica do tempo, da pobreza, da falta de tudo e sorriem como ninguém. Os dentes mais alvos estão na África, no país mais pobre do mundo. Eu vou, meu senhor. Eu vou, porque eu vou tocar o coração. Então, o pastor foi tocado de compaixão. E hoje ele tem muitos filhos. Os nossos meninos, as nossas meninas, os nossos adultos,
que vocês aqui contribuíram e contribuem. Muitos, quando comem um prato de comida, um pouquinho daquele está indo lá para matar a fome de quem vocês nem sonham. Esse é o laço de fraternidade que une Cristo, Criador, Deus, e nós, as criaturas. E aí, vou fechar. Porque eu quero que Deus me explique por que é que eu tenho tanta dificuldade de começar. E na hora que a quintura do Espírito Santo, que é Espírito Santo, gente, o Espírito Santo é algo, é uma energia que conecta lá no céu. Pai, Filho, Espírito Santo. A vitalidade das coisas vem pelo Espírito Santo, que nós chamamos de mediunidade, conexão espiritual com os mundos superiores. Então, um dia eu ainda vou entender o final. Mas, eu queria muito falar das santas, dos santos, pelo menos de alguns, de Mãe Maria. Vou escolher. Lá em Fátima, tem o trabalho da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário pediu a 3 crianças para que fossem anunciar ao bispo, fossem anunciar. Depois de um tempo, ela ia aparecer algumas vezes, e depois eles iam anunciar que ela queria uma igreja naquele lugar. Primeiro, não podiam falar. Mas uma das criancinhas, que eram 3, comentou com a mãe. E a mãe disse que a menina estava o quê? Fala a palavra. Louca. É essa palavra. Imediatamente estava louca. Estava delirando. Aquilo devia ser coisa lá daquele outro lado. Elas sofreram dos pais, porque até apanharam. E Mãe Maria, a mãe divina, pediu a eles, a 3 crianças, em idade bem pequena, 8, 10, 12, que eles fizessem sacrifício, porque o mundo estava em guerra. E que eles orassem mais do que já oravam, porque o mundo estava em guerra. E aí, o Jacinto, o pequenininho, teve ideia de amarrar um cordão no corpo para sentir dor e dividir o lanchinho que eles levavam, porque eles eram os pastorinhos das famílias, tocavam as cabras, não é? O lanchinho que levavam, que eles começaram a dar para ficar com fome, porque a Mãe Santíssima pediu a eles sacrifício, tá? Quando eu fui lá em Fátima, 2 anos ou 3 anos atrás. E conheci o lugar onde ela, a árvore está lá, onde eles se ajoelhavam e ela aparecia lá, flutuando no céu. Eu perguntei para ela, Mãe Santíssima, o que é que a senhora está pedindo para mim? Porque a senhora pediu para 3 inocentes, 3 anjinhos, que orassem e fizessem sacrifício. O que é que a senhora está pedindo para mim? Aqui nessa minha idade de vida. É uma conversa entre ela e eu. Você quer saber o que é que ela quer pedir para você? Fala com ela. Não precisa em Fátima, não. Não precisa estar lá na árvore de Fátima, não. Qualquer árvore, ela pode aparecer para você. Em qualquer lugar, se você olhar para uma estrela e conversar com a estrela, talvez você não veja o Pequeno Príncipe lá na borda do planeta. Mas se o seu coração te disser que em algum lugar vive um menininho de cabelo cacheado, que foi lindamente descrito num livro que chama O Pequeno Príncipe, e conta do amor que ele tinha pela rosa, aquela que se espreguiçou tanto até sair. Ou então ele pode lhe falar do amor dele pela raposa, que logo que ele se aproximou, ela não quis muito saber. É preciso primeiro que a gente crie laços. Aí sim, depois que a gente criar laços, nós vamos viver o amor. Talvez você não consiga dar nome para elas, mas o profeta Isaías afirmou. E o profeta Isaías
é um encanto. É um dos mais lindos profetas que escreveram. Mas quando Deus fez o comunicado a ele, Isaías, que Deus falava no vento, Deus falava na sarça, Deus falava de todo jeito. Dizem que não era Deus, que eram os espíritos superiores. Eu não estou nem aí, se era ele ou se eram os espíritos, ou se era o próprio vento. As leis do céu são incompreensíveis para nós que estamos na Terra. E como a gente quer explicar a lei do céu, como a gente explica a da Terra, a gente tem dificuldade de entender qual é a linguagem que o Senhor está usando comigo agora. Então, se você olha para uma estrela, esse Isaías especial, quando foi convidado por Deus para pregar, ele disse, Senhor, não posso. Não posso. Mas por que não pode, Isaías? Já era um homem digno. Não era uma pessoa qualquer, um homem digno, um homem nobre. Senhor, não posso falar em teu nome, porque os meus lábios são impuros. Isso não é problema. Mandou limpar, os anjos limparam os lábios de Isaías. E aí ele pôde profetizar. E no auge da sua emoção superior, ele disse, Deus conhece todas as estrelas pelo nome. Fico pensando, é claro que ele sabe meu nome também. Se ele conhece as estrelas, por que é que não vai conhecer aí uma pelo nome dela? Por que é que não vai conhecer a Valquíria pelo nome? Por que não? Conhece, dá nome para as estrelas. E para finalizar, desse Deus tão incrível. Nosso pai, hein? Nosso pai. O meu pai biológico foi o homem talvez mais honesto que eu conheci. O homem mais digno que eu conheci. Não estou falando dele, não. Estou falando do seu, não, viu, pai? Se o senhor tiver ouvido. Eu estou falando do seu pai. E do pai de todos nós. Falar desse Deus. Deus não se explica. Deus não se explica. Estava falando de Isaías, mas Isaías é grande demais. Falou das estrelas. Teve um cientista, um biólogo americano, pesquisador, que morava em Maui, no Havaí, e recebeu o irmão dele. Estava com muita saudade lá em Maui, querendo ver o irmão. E o irmão muito ocupado. Ele resolveu mandar um tubinho, com areia da praia de Maui. Eu vi até que o Bezos, agora o bilionário, comprou uma ilha lá em Maui. Para que o irmão visse. E aí, fosse lá visitar ele. Ficar um pouquinho lá na praia do Havaí, de Maui. O irmão deixou aquilo lá, não tinha tempo, muito ocupado. Um dia, ele resolveu fazer uma análise da areia da praia. Coisa de cientista. Botou o caroço de areia. Ele tem muitos microscópios que ele mesmo desenvolve. E quando ele olhou, ele falou, não acredito no que estou vendo. Pegou um mais potente, 250 vezes de aumento na lente do microscópio, e botou de novo e disse, não acredito. Os grãos de areia do mar que a gente pisa achando gostosinho, cada um daqueles grãos tem uma forma. Tem quadrado, tem redondo, tem comprido, é azul, é rosa. Vocês podem pesquisar. Tá no Google. Ele falou, não é possível. Aí ele mandou buscar areia de outras praias. Será que eram todas iguais as areias? Começou a receber tubinhos de outros mares, de outras praias. Quando ele foi botando, cada uma é de um tipo diferente. Não tem 2 grãos de areia que a gente pisa em milhões. Não tem 2 iguais. Tem um lugar que é tudo vermelho. Um lugar é colorido. De todas as formas. Eu estou falando de um Deus que é incomparável.
e que é seu Pai. E para mim a misericórdia é meu também. Muito obrigado por vocês estarem aqui, por me darem o prazer de passar esses minutos com vocês. Que assim seja. Posso tentar passar o videozinho agora? Se você achar que dá. Dá sim. Vamos tentar, vamos lá. Tá chorando porque se você que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Ok. Que bom ver a casa tão cheia assim, hein? Maravilha. Né, Mara, né? Maravilha. É isso mesmo. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui. E também falar que nós temos o almoço lá, que hoje é feijoada, hein? Ó, a couve é a melhor coisa que tem lá, tá? Não é porque foi eu que fiz, não. Não, feijoada do Valtinho, todo mundo conhece. É o arroz, né? Tá certo. Não, mas tudo bem. Também é tudo iluminado, não engorda. Mas isso a gente faz, gente, para esse projeto que nós temos aqui, que é o Amor em Luz, que ajuda tantas famílias e nos ajuda também. Quando nós entramos nessa porta aí,
como diziam, quem foi que disse? A Lucy, que tem um chuveirão ali, né, na porta, uma cachoeira de luz ali, que a gente entra, e se nós estivermos abertos para receber essa luz, é muita luz. É muita luz. Vamos aproveitar esse momento, que agora vem o passe, elevar os pensamentos ao Deus, esse Pai bonito que Mara nos trouxe aqui, esse Pai que está ali, de braços abertos, esperando para nós, só esperando o momento certo, que nós, no nosso tempo, que possamos chegar até Ele, né? Ah, mas a gente não teve suficiente de Mara ainda não. Vou trazer ela aqui para fazer a oração final. Pode ser, amanhã. Fazer nossa oração final, depois nós vamos para o passe. Que Jesus nos abençoe, que possamos ter uma semana maravilhosa. Tem o pessoal de casa, Gilvano, a Ana, a Elma e tantos mais, a Martinha. Obrigado pela presença, agradecemos a presença de vocês aí de casa. Tenho certeza que estão aí, cada um acendendo uma luz dentro da casa, e essa luz possa se expandir para os seus vizinhos e abençoar toda a família de vocês, como a nossa está sendo abençoada aqui nesse momento também. Obrigado pela presença de todos, e que Jesus envolva o coração de todos vocês, e muita luz. Amanhã. Querido Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse ponto de luz no universo. Aqui, de joelhos em espírito, a nossa gratidão eterna. Eu te amo, Senhor. Nós te amamos. És o sol, és a vida dentro da nossa vida. Muito obrigado aos mentores espirituais, aos nossos anjos protetores, cada anjinho que se desdobram para nos ver sorrir, para nos ver acreditar, para nos ver com um sorriso estampado de felicidade no rosto. Por que não? Não deixe que ninguém tire o seu direito de sorrir. Sorria grandioso, olhe para o céu. Se não tiver ninguém, sorria para Deus. Quando vê um dia ensolarado ou com muita chuva, quando vê o céu vestindo os seus trajes de gala, sorria. Você está vendo algo divino. Eu costumo brincar com Deus, dizer a Ele que eu aprecio os trajes de gala que Ele veste o céu. E às vezes o dia amanhece vestido de luz e de repente o céu se veste de nuvens escuras. O vento sopra essas nuvens, deságua sobre nós uma chuva, onde as plantas ficam saltitantes de alegria. E depois ele torna a botar aquele traje de luz outra vez. Obrigada, meu Senhor, pelos olhos que podem ver, pelos ouvidos que podem ouvir o barulho do vento, o barulho do coração, o barulho do sangue, o barulho do sorriso das crianças, os ouvidos, os olhos, as mãos. Todos os nossos sentidos que podem acariciar o rosto do nosso esposo, da nossa esposa. E dentro de cada lar, fale muito, eu te amo. Que alegria dividir a minha vida com você, meu marido, minha esposa. Não deixe seu companheiro no silêncio, na indiferença. Porque eu falei de todos os aspectos da beleza e não falei da beleza do ser humano dentro do próprio lar. Vamos vencer as barreiras, porque o amor
é o único combustível que vai vencer a guerra. E isso, qualquer guerra, da indiferença, do silêncio, da falta de perdão. Muita paz, meus irmãos. E um abraço bem apertado em nome de Jesus, o nosso mestre querido. Que assim seja. Graças a Deus.